Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comemorando 14 anos de nossa história, 14 anos de um projeto indelével. E como nós estamos aqui todos os dias, e todos os dias vem alguém nos visitar, e nessas visitas há muitas perguntas, e nessas visitas as pessoas se encantam com o projeto, e sempre estão querendo saber como começou, o que foi o projeto, porque de fato a nossa história ela é encantadora mesmo. Então eu resolvi fazer esse trabalho, criei esse canal, queria que você visitasse, e nós vamos, nesses comemoração de 14 anos, nós vamos fazer uma publicação de 4, 5 vídeos mostrando a nossa história, por fase. E hoje eu queria chamar a atenção para a primeira fase do nosso projeto. A primeira fase tem o título de Como Tudo Começou. E para mim responder essa pergunta, como tudo começou, eu tenho que reportar uma passagem lá de 1988, o nascimento do nosso fundador. Antônio Bruno nasceu em 1988, com o propósito já no coraçãozinho de ser uma pessoa acolhedora. Passou a vida inteira trabalhando, formando na sua mente a ideia de acolher. Tanto que no seu DNA sugere-se, claro, eu falo, que havia acolhimento. Com 15 anos, ele disse que queria muito trabalhar para acolher os pais, para quando esse estivesse velhinho, ele acolher. Então a palavra acolhimento, o sentido acolhimento, a história acolhimento, realmente fez parte da história de Antônio Bruno. Fez parte de Antônio Bruno. Antônio Bruno ele é um acolhimento por excelência. Ele é o acolhimento. Não tem como nós falarmos em acolher, em ajudar, em apoiar, em ser igual, sem lembrar de Antônio Bruno. Aqui, por exemplo, no nosso projeto, tudo que nós fazemos graças a Deus, e nós fazemos em homenagem, fazemos em atenção, em honra a Antônio Bruno, que nos deixou esse legado. Além de ele ter deixado todo o projeto montado, arrumado, escrito como ele queria que fosse, ele ainda deixou uma coisa mais do que especial, o projeto espiritual. Daí dizer que o nosso projeto, Instituto Antônio Bruno, ele tem uma parte espiritual e uma parte material, física. A parte espiritual é Antônio Bruno. Ele quis ser a pessoa acolhedora por excelência. Por que ele é acolhedor por excelência? Porque quando ele estava fazendo o primeiro ciclo de quimioterapia, imagina, tudo novo. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia, na verdade, nem o que era o câncer. Apesar dele ter um trabalho com as crianças com câncer lá no Hospital do Nuremberg. Apesar disso, era novo para nós, para mim e para ele. Imagina a gente acordar com um filho diagnosticado com câncer. Então, ele, no primeiro ciclo de quimioterapia, ele já se inquieta. E a inquietude do jovem acolhedor, com aquelas pessoas que estavam lá, sem ter para onde ir, todo do interior, ele começa então a desenvolver um projeto, começa a sonhar, a pensar e a escrever num projeto, uma suposta casa de apoio. Para esse projeto começar de uma forma correta e de uma forma que desse sentido para aquilo que o Bruno falava, ele falava e ele escrevia. Às vezes sem sentido nós não tínhamos como compreender, porque ele falava pela voz dos anjos, e não tinha como compreender. Para que nós compreendêssemos mais claramente o que ele queria, ele faz da nossa casa, do nosso lar, o protótipo de um grande projeto, levando para casa pacientes e acompanhantes, para serem acolhidos lá em casa, ali o protótipo. Mas
Até ali era muito fácil, Bruno sabia como fazer, Bruno tinha as respostas das perguntas, Bruno sabia como lidar com a situação e sabia como lidar com o acolhimento por ele desejado. Já nós não. Nós queríamos, por exemplo, era acolher Bruno. Eu, Fábio, Adene, Bruno, Adriana, nossa família, o nosso foco estava no Bruno. Era ele que nós precisávamos acolher. Só que o foco dele não estava nele. O foco dele estava nos outros. Daí um mistério assim que a gente não compreende. Por que que ele não se preocupou com ele? Por que que ele não teve a menor preocupação, por exemplo, até mesmo em rezar por ele próprio? Imagina, rezar por ele próprio. Ele rezava muito pelos outros, queria que os outros fossem curados, queria que os outros fossem felizes, que os outros vencessem o câncer. Então, para que esse outro vencesse o câncer, na visão dele e no coração de servo de Antônio Bruno, ele se preocupou em primeiríssima instância em dar sustentabilidade física para esse pessoal, para esse povo. Então ele me convida para que nós alugássemos uma casa para acolher aquelas pessoas. Veja que o acolhimento, nosso começo, tem base lá em 88, quando o Bruno nasce, e ele começa a projetar esse programa. No meio desse projeto tem um vale de lágrimas. Nós tiramos a nossa capacidade de entender as coisas para poder então vivenciar aquilo que a nós era muito novo, raro e parecia que não era como